recebia as cartas, como também recebia os telefones, que meu telefone é o primeiro daqui. O deles de lá telefonava para eles, eu recebia o telefonema na minha casa. No Complexo da Vila Esperança e todas as comunidades aqui dentro da favela, a maioria dos becos tem nome de morador antigo. Isso é o que fortalece, né? Alguns becos aqui preservando a história de moradores antigos dentro da comunidade. Isso que é o bacana, né? E aqui eu tô no Beco Chaves, na comunidade do Morro do Índio, dentro da Vila Esperança, né? Então, já vê que faz uma grande diferença isso. Tá sempre tem alguém ali, qualquer procura coisa tá ali, como se fosse Deus não dorme, né? Então a esperança é isso. Não é? Sai da frente, cai pro canto, louco e meio, tô chegando. E eu não tô sozinho, tô junto com meu sócio. Envolvido em novos negócios, dentro de qualquer quebrada. Nós é braço nervoso, também nós estamos sempre rasgando, 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 rasgando o morro. Rasgando, 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 rasgando. É isso aí, rasgando, 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 rasgando o morro. Rasgando, 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 papá. Rasgando, 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 rasgando o morro. Rasgando, 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 papá. Chegando e os cookies passam mal. Assim, quando eu vim pra aqui não tinha nada, praticamente. Só tinha o mangue, tinha a linha, claro, né? Tinha a pista do lado de cima, mas por aqui não tinha nada, era pouquíssimos moradores. Tudo mato. Só era eu, a casa, acho que só tinha um barzinho aqui, que era do Manuel. Ganhou um pedaço do terreno da dona Rosália, né, que mora aqui até hoje. Aí foi assim que a gente começou, aqui do lado do viaduto, né, da Imigrantes. Aqui é uma cidade, aqui não é, porque todo lugar tem um bairro diferente, é o Morro do Índio, é a Vila Esperança, aí eu pergunto, tu mora onde? Eu falo, moro na Vila Esperança. Mas na Vila Esperança eu falo, perto do Morro do Índio. Ah, você mora na Vila Esperança no meio. Mas não é a mesma coisa? Não, pra mim é uma coisa só. É como se fosse assim, Santos e São Vicente. O pessoal tem aqui como assim, essa comunidade. Para mim, a Vila Esperança começa no começo, que nem, né? Ali na entrada da Vila Natal. Para mim, termina lá, no ponto final. Né? Que não é nem no ponto final, né? Vale Novo, perto do Vale Verde ali, né? Termina ali, que faz parte ainda da Vila Esperança, até lá, né? E agora cresceu muito, né? A nossa vila, né? Tudo é um bairro só, a gente divide assim para localização. Como você não existe rua com a sequência numérica de número, então imagina, você vem entregar um gás aqui, se você não falar o núcleo, fica impossível de você achar. Então, para facilitar, lá atrás a gente dividiu em núcleo, né? Por exemplo, rua na Vila Caíque, o entregador, qualquer pessoa já vai direto. Mas é uma coisa confusa que eu também não... Ainda estou tentando descobrir. Mas é muito lugar. Você chega num lugar e você pensa que é a Vila Esperança, não é a Vila Esperança, aí chega em outro lugar. Porque, como eu falei, acabei de falar, é uma cidade dentro de outra cidade. Eu acho que a cidade mesmo não é Cubatão. A cidade, pra mim, é a Vila Esperança. Pessoas que têm grandes comércios aqui dentro, desde mercado, bares, igreja, tudo que você possa imaginar. O comércio ficou bom, né? Tem lojas. Não tem banco, essas coisas, mas tem muita loja, não precisa ir lá na avenida comprar nada, né? Eu vejo as lojas cresceu muito, tem muita loja boa, tem muita coisa boa, tem lanchonetes bacana. Aqui no Sítio Novo cresceu muito o comércio. Ainda mais com essa pandemia, né? Então um monte de gente criou a própria renda, fazendo lanches, comidas. E a ideia da associação ter uma moeda, porque a associação ela nunca teve alta sustentabilidade, né? A gente pegar algo que tem na comunidade, que é o material reciclagem, e educar as pessoas que isso tem um valor, né? E hoje nós estamos trabalhando com a educação ambiental e o social com essa moeda. Né? Você não compra uma bebida, vai para o bairro para conseguir levar o alimento para dentro de casa, né? Vender essa bebidinha para conseguir seu trocadinho para no outro dia comprar seus alimentos. Muito barzinho, muito
lugarzinho bom. Opa, aqui eu trabalho 24 horas, o pessoal fala que tinha que ser 48 horas, porque é de madrugada, de manhã, à noite. Érica, não tem hora, eu não durmo, então é isso. 48 horas acho que é pouco pra mim ainda. Não, então. Por nunca parar? Oh, sinceramente. Porque cada dia aumenta mais, né? A população. Cada dia a população cresce mais, por isso que eu acho que tem o jeito de nunca parar. Muito cheio. Você sai 2 horas da manhã, você fala assim, eu vou sair de manhã 2 horas da manhã porque ninguém vai me ver eu sair. Aí no outro dia todo mundo fala, eu vi tu passar. E aí tu chega, já sobe no caminho do beco, aí a rua tá cheia. Todo lugar tem gente, todo lugar. É da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então o povo não para. Qualquer lugar, qualquer momento você vai achar gente. É difícil. Se você dá um grito, aparece todo mundo. Quase nunca dorme. Quase nunca dorme. Dorme, mas quase nunca dorme. É uma São Paulo de Cubatão, vamos dizer assim. É devido à ausência da cultura, digamos assim, institucionalizada, né, que foi esquecida. Então, a própria comunidade foi desenvolvendo, porque você tem uma quantidade enorme de jovens, de todas as idades. E aí foi crescendo essa área, os próprios moradores foram desenvolvendo, né? Eu não participo, mas os jovens que gostam, tem umas pessoas que gostam muito dos bailes que tem minhas amigas que vêm aqui, que frequentam o bar e gostam muito desses bailes aí. Eu não participo, mas elas falam que é bem legal. Agora, baile funk eu nunca fui, não gosto. Mas é um lugar que vai muita gente, tem muita gente, é um lugar muito que as pessoas gostam. Daqui o povo gosta. Eu acho assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, porque tem gente que não gosta, tem gente que já gosta, né? Tem morador que já não gosta tanto, que também trabalha, essas coisas, então varia de pessoa para pessoa. Mas também é bom que pode ter mais uma renda para a pessoa que precisa, né? Então vai trabalhar no baile. Aqui eu estou num setor, que esse setor aqui ele é mais tranquilo, ele não tem tanta atividade à noite, né? Esse é o ponto positivo, porque eu penso que a gente precisa de sossego, né? Mas por outro lado, isso não deve ser colocado também só na balança, né? Eu acho que conforme vai se desenvolvendo as características daquele núcleo, as pessoas vão acabando se adaptando, porque se torna também a renda deles, né? Tem um lugarzinho aqui perto também que tem uma piscina para ali, né? Que diz que é muito bom. Ainda não fui, estou para ir lá, visitar e conhecer. Muito bom, porque é uma área nós temos uma área de cultura aqui, área de lazer, entendeu? Tem aqui mesmo, no Sabipeu aqui, quando você pega a família no final de semana para ir, Sabipeu mesmo aqui, subindo aqui fazendo as cachoeiras da hora, mano. Então, aqui mesmo essa piscina aqui, ó, já tem 2 anos já que tem essa piscina aqui, pessoal, essa lazer aqui, muito bom, acho muito bom. Em questão de vida e esperança do futuro, aos poucos tá melhorando, eu acho. Antigamente era pior. A prioridade para mim hoje é saúde e educação. Da gente procurar um médico, né? Que o posto tem muito pouca, né? Não tem muita estrutura para todo mundo, né? Às vezes esses negócios do ônibus aí que tá muito difícil pra gente agora, né? Pouco ônibus. Que nem a menina indagou, né, a parte dos esgotos, que tem muito, precisa fazer uma pavimentação aqui, eles arrumarem logo isso aqui, né, pra gente ter uma melhoria, né, no nosso bairro, pra aqui, né, pra nossa vila, né. Acho que daqui uns tempos vai estar melhor. Acho que antigamente era bem pior, não tinha asfalto, não tinha essas coisas. Hoje em dia a pessoa já pode andar até tranquilamente. Antigamente a pessoa não podia nem sair de casa, que se sujava todo praticamente, né. Se falam muito em uma urbanização na Vila Esperança e é o que eu desejo não só para mim, mas para toda a população.
muito otimista que a permissão ambiental para fazer essa obra, que é no mesmo traçado da cerca, em vez de ter uma cerca, vai ter um anel viário cercando todo o bairro. E com essa obra tem duas vantagens. Nós vamos poder explorar o turismo, que aí o mangue vai estar sem esgoto, sem invasão, então nós vamos poder trazer turista para cá para conhecer a comunidade. E segundo, a gente cessa as invasões. A Vila Esperança é um lugar bom de se morar, né? Agora muito tumultuado, né? Tem gente demais, é minha opinião, né? Antes não tinha quase ninguém, era quase a gente só. Agora tem gente demais, eu acho muito tumultuado, mas é um lugar bom de morar. Lugar de pessoas boas, de boa índole, né? Então aqui eu saía daqui, andava 7 quilômetros para estudar, voltava. Hoje meus filhos não precisam mais andar 7 quilômetros a pé, tem ônibus na porta. E é onde a gente aprende, né? Eu costumo dizer, você chegar num bairro onde está tudo pronto, você não tem noção do que alguém passou para estar aqui. As pessoas, o comportamento é diferente, o jeito, entendeu? Apesar de eu ser do norte, não tem aquele preconceito. A Vila Esperança eu acho. Eu tô aqui já há 25 anos já, eu acho a Vila Esperança muito bom, mano. Muito bom, entendeu? A melhor coisa que tem na Vila Esperança é que a maior parte das pessoas que moram aqui, que viveram aqui e que vivem aqui, estão aqui ainda. Então, tem uma amizade, tem um convívio, as pessoas se gostam, entendeu? Poucas pessoas que vieram depois de mim. Então, essa amizade continua. Então, isso é um ponto bom para nós, que é um convívio bom. As pessoas são daqui, as pessoas são boas. Apesar de não parecer, a gente vê, né, que pessoas falam que é comunidade, pessoas que falam que é favela, mas a nossa comunidade aqui é uma comunidade boa, pessoas boas. E aí, Instituto Queiro? Vamos levar o Brasil pra dar um pé na nossa quebrada. 24 horas, Vila Esperança não para. Vila Caíque é o início da quebrada. Na sequência, Sítio Novo, Ilha Bela e Morro. Ponto final, mas o final vale novo. Diariamente, favela em expansão. De dia é piscina, à noite bailão. Alguns trabalhando, outros curtindo. Em meio ao estresse, levando no sorriso. Na barraca da tia tem bebida diferenciada. Um bom atendimento, é o dinheiro em casa. Aqui é uma cidade dentro de outra cidade. Viver na favela tem suas vantagens, gerando emprego, lazer, cultura, o convite é simples. Sexta é dia de pagode, sábado aí é baile funk, domingo tô curtindo no forró. Sexta é dia de pagode, sábado aí é baile funk, domingo tô curtindo no forró. E segunda é dia de trampo, sexta é dia de pagode, sábado aí é baile funk, domingo tô curtindo no forró. E segunda é dia de trampo, 24 horas favela em festa, 24 horas favela.